Vamos lá, então. Fazer a apresentação para vocês. Página 27. Ok, vamos lá, então. Lá na página 27, ele começa a falar sobre... começa a falar sobre as operações com raízes, tá? Algumas dessas operações a gente já viu no ano passado, quando a gente estava olhando o capítulo dos números reais, a gente já estava olhando algumas operações com raízes, e isso aqui seria uma continuação do que a gente já tinha começado no ano passado. Por exemplo, aqui, ó, se a gente tem raiz de 16 vezes raiz de 4, esses dois números, tanto raiz de 16 quanto o raiz de 4, eles são números racionais, né? Porque raiz de 16 é 4, raiz de 4 é 2, então 4 vezes 2 dá 8, que é como está escrito aqui embaixo. Só que, ao mesmo tempo, a gente poderia ter multiplicado esses radicais aqui, ó, ficava 4 vezes 16 daria 64, e a raiz de 64 continua sendo 8. Isso funciona fácil quando os dois números são racionais, né? Mas e se os números não fossem racionais? Por exemplo, raiz... Deixa eu pegar aqui o quadro. Porque eu tivesse raiz de 2 e raiz de 8. Se eu multiplicar esses dois aqui, ó, vai ser raiz de 16, e raiz de 16 é 4. Só que eu não tinha como tirar a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 8, porque são dois números que são irracionais, tem uma escrita de forma não periódica, então eu não teria como escrever eles de forma simples, né? A gente conseguir um valor aproximado ali para conseguir fazer essa multiplicação e dar 4. Então, tem horas que a gente vai ter que multiplicar as raízes e não vai conseguir extrair elas para depois fazer essa multiplicação. Então, essa parte da matéria a gente vai tratar bastante disso, tá? De essas multiplicações, divisões ali e outras operações que aparecem. Beleza. Aí ele começa mostrando aqui uma esqueminha aqui para vocês trabalharem, né? Tipo, ó, faz 25 vezes o 4, aí vai dar 100, raiz quadrada de 100 vai dar 10, então aqui é 10, aqui é 10, ele primeiro tira a raiz e depois opera, aqui ele primeiro opera e depois tira a raiz, e ele vai continuar fazendo esse mesmo tipo de processo aqui, ó, faz quanto que 16 vezes quanto vai dar 144, eu acho que é 9, e aí raiz quadrada de 9 é 3, é 3 vezes 4 dá 12, e aí vai fazendo a mesma coisa aqui para várias operações. Na soma, operar na soma não funciona igual. Isso daqui a gente já viu também no ano passado, quando a gente estava vendo o Pitágoras. Quer ver? Eu vou fazer raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9, e vou fazer raiz quadrada de 16 mais 9, tá? Eu vou fazer separado aqui no nosso quadro. Vamos lá. Vou pegar aquele exemplo ali, ó. Raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9. Isso vai dar 4 mais 3, e isso dá 7. Ok, tá vendo? Eu tirei as raízes quadradas separadas, deu isso. Agora, se a gente faz aqui, ó, raiz quadrada de 16 mais 9, isso vai dar raiz de 25, e esse resultado é 5. Então, reparem o seguinte, ó, antes a gente poderia ter... Deixa eu apagar essa daqui e fazer o mesmo exemplo que aparece lá no livro, que é o raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 4, isso dá 5 vezes 2, isso é 10. E aí, se a gente opera antes, 5 vezes 4, raiz de 100 é 10. Na multiplicação, vocês reparam, então, que se a gente operar primeiro e depois tirar a raiz, vai ser a mesma coisa do que tirar a raiz e depois multiplicar. Na soma, isso não funciona. Na soma e na subtração não vai acontecer isso. Então, a gente
tem operações diferentes aqui. Uma coisa é eu tirar primeiro a raiz e depois somar, outra coisa é eu somar e depois tirar a raiz. Beleza, tá? Isso vai ser a conclusão que o livro espera que a gente chegue depois desse exercício aqui. E tem vários exercíciozinhos aqui para fazer a mesma coisa, mas no fundo vocês vão perceber que dá o mesmo resultado. Beleza. Aí vamos para a próxima página. Próxima página ele começa a formalizar um pouco sobre as operações, ele começa com a multiplicação. Por que ele começa com a multiplicação? Porque a multiplicação é a mais fácil, porque ela não muda. Se a gente chegar e operar primeiro ou operar depois, no caso, quando eu falo operar, é a multiplicação, tá vendo? Eu estou multiplicando primeiro, nesse caso aqui, depois eu tiro a raiz, e aqui primeiro eu tiro a raiz e depois multiplico. Os dois resultados são o mesmo, tá? Na soma isso não acontece, como a gente acabou de ver ali com o raiz de 16 e o raiz de 4. Beleza, aí aqui ele dá alguns exemplos, ele faz umas contas aqui, e aí ele mostra que pode ser com racional, o resultado vai dar racional, pode ser que eu coloque um irracional aqui e multiplique por outro irracional, e o resultado dê um número racional. E uma outra coisa também que fica claro aqui nesse texto aqui que aparece na página 28 é o seguinte, que a gente só consegue fazer essa multiplicação se os radicais estão com o mesmo índice. Olha só, aqui, quando não tem nada aparecendo, raiz quadrada, né, no caso é o 2 aqui escondido, e quando aparecem outros números, para multiplicar, eles têm que estar com o mesmo índice. Se não tiver com o mesmo índice, a gente não consegue multiplicar. É como se fossem frações que não são equivalentes para ser somadas. A gente só consegue somar frações que têm o mesmo, aliás, não é equivalentes, que têm o mesmo denominador, né? Frações que estão ali na mesma classezinha. A gente tem um número de baixo igual. Então a gente só consegue fazer a multiplicação de radicais aqui se eles estão com o mesmo índice aqui fora. Então eu tenho 3 e 3, eu consigo multiplicar. Se fosse 3 e 4, a gente não conseguiria multiplicar. A gente teria que colocar todos eles no mesmo índice para conseguir fazer essa multiplicação. Beleza. Isso aqui não é interessante a gente pensar por enquanto, porque a gente não está trabalhando com transformar os radicais por enquanto. Divisão de fração. Divisão de fração funciona igual ao lance da multiplicação. Vai estar dividindo, então a gente pode tirar a raiz de cada um e depois dividir, ou então dividir e depois tirar a raiz do todo ali, certo? Então eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 4. Vai ser a mesma coisa do que eu passar a raiz em tudo e tirar a raiz quadrada dos dois ao mesmo tempo. A mesma coisa que acontece, ó, raiz de 200 e raiz de 2, a gente não consegue tirar a raiz. Mas se eu pegar e dividir 200 por 2, fica 100, 100 tem raiz quadrada, vira 10. Aqui tem mais exemplo com outros radicais e vamos passar para os exercícios. Ah, não, aqui ainda tem a parte do simplificando. Antes de passar para o simplificando, vamos fazer uns exercícios aqui, vou pegar e vou fazer umas contas aqui para vocês entenderem o que a gente fez. Divisão e multiplicação ali que a gente acabou de fazer. Então, de modo bem simplificado, a multiplicação é só multiplicar o que está dentro da raiz se os índices são iguais. Então, vamos supor aqui, ó, se eu tivesse raiz de 3 vezes raiz de 27, quanto que isso ficaria? Alguém abre o microfone para mim e responde, por favor. Alguém? O que tem que fazer daí, nesse caso? Tem que juntar as duas frações? Tem que multiplicar os dois radicais aqui no caso. Ah, tá, verdade. Uhum. Daí vai ficar a raiz de 81, que é igual a 9. Isso, raiz de 81 e raiz de 81 é igual a 9, tá vendo? É bem simples, então é só multiplicar os números que estão ali dentro. Nesse caso, a gente não tinha como tirar as raízes antes, tá vendo? Porque a raiz quadrada de 3 vai ser 1,7 mais um monte de coisa, ou a raiz de 27 vai ser 5, alguma coisa ali também que a gente não tem um número racional. Então, não daria para multiplicar se a gente não multiplicasse os radicais antes, certo? Vou fazer mais um exemplo aqui. Raiz de 6, que também não é um número. Raiz de 6, deixa eu ver mais o que. 8, não. 54, isso. Vezes raiz de 54.
Aqui já é mais longe, 54. Tá, vamos fazer essa conta aqui. Eu não sei quanto que é 54 vezes 6, eu vou pegar aqui do lado. 4 vezes 6, vai ficar 4, subiu 2, dá 324, ok. Então fica raiz de 324, e o 324 tem uma raiz exata, que vai ser 6 18. vezes 18, isso, exatamente, 18. Então a raiz quadrada de 324 fica 18, tá vendo? Então a gente não tinha como tirar a raiz quadrada do 6, não tinha como tirar a raiz quadrada do 54, mas quando a gente multiplicou as duas, fica 324, e 324 tem raiz exata, que fica 18, tá? Poderia aqui dentro também ser uma fração, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Vamos fazer agora... Diga. Quando, tipo assim, vamos dizer que é uma multiplicação também, mas aí é tipo, ali tem 9 e 81, por exemplo. Tá, Aí vamos que não lá, precisa então. multiplicar, né? Vamos lá, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 81. Nesse caso aqui, ó, a gente vai partir para o mais fácil. Qual é o mais fácil? Tirar a raiz dos dois, que fica menor, né? Então vai ficar 3 vezes 9, e isso dá 27 no final. Claro, eu poderia ter multiplicado antes o 9 vezes 81, que daria 729, e aí tirar a raiz quadrada de 729 dá 27. Mas dá mais trabalho tirar a raiz quadrada de um número maior. Então a gente reduz ali o máximo e faz uma multiplicaçãozinha menor, né? Então funciona igual. Claro, isso só vai compensar para a gente quando a gente não consegue tirar a raiz quadrada dos números, tá? Que foi o exemplo que eu dei ali com o 6 e com o 54. Beleza, vamos fazer então mais uma divisão aqui para ver se fica tudo ok. Vou pegar aqui a raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 8. Ó, nesse caso aqui a gente não consegue tirar a raiz quadrada nem do 2 nem do 8, né? Então a gente vai escrever aqui, ó, raiz quadrada de 2 sobre 8. E antes da gente tirar a raiz quadrada, a gente vai lembrar o que aprendeu lá no sexto ano. Muitas vezes, o número não está na forma reduzida dentro da raiz, no caso a fração, né? E a gente pode reduzir ela. Quando a gente reduz ela, aqui esse 2 oitavos fica 1 quarto. E aí 1 quarto a gente tem raiz quadrada. Isso fica no meio, certo? Tira a raiz quadrada de cima, a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2, e pronto, tá? Então, a divisão também ajuda muito a gente a resolver problemas que não daria para resolver se não fizesse a operação com a raiz, fizesse a operação com a raiz antes, tá? Claro, se tiver dois números que a gente pode tirar a raiz, a gente tira aqui a raiz antes e simplifica o nosso processo. Então, divisão de radicais é isso, certo? Vamos passar para a próxima parte aqui, ó. Vamos para essa partezinha aqui de simplificando as raízes não exatas. O que acontece? Ó? Quando a gente tem uma raiz quadrada exata, a gente aprendeu que a gente pode fatorar ela e ver que fatores que estão comuns, que estão se repetindo no número exato da raiz, e assim cancelar ela. Está vendo aqui? Ó? Fatora o 225, e vai dar 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Aí, como os dois estão ao quadrado, eu consigo fazer bloquinhos aqui, ó, de 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vira 3, raiz quadrada de 5 ao quadrado vira 5, e 3 vezes o 5 é 15. É o processo de fatoração que a gente já fazia lá desde o sexto ano, tá? Não é nenhuma novidade. Só que nem sempre a gente consegue tirar a raiz quadrada de todos os números. Vamos pegar aqui o exemplo do 12, tá? Vou abrir lá o quadrinho e vamos fazer o 12 aqui junto. Vou fazer a fatoração do 12. Ele está pedindo para a gente tirar a raiz quadrada de 12. Tá certo? Raiz quadrada de 12. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Vou fazer a fatoração do 12. E vai começar aqui, ó. Primeiro eu vou fatorar por 2, aí vai ficar 6, fatoro de novo por 2, vai ficar 3, e o 3 de novo fica 1. Ok, então a gente viu que o 12 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3. Beleza.
a gente acabou de ver que na multiplicação de frações a gente pode separar os radicais. Então, eu vou separar isso daqui como um pedaço e vou separar isso daqui como um outro pedaço dentro de cada um radical, tá? Então, vai ficar ali, ó, raiz quadrada 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Beleza. Essa parte aqui da frente, eu vou conseguir tirar a raiz. E vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vira 2. E raiz quadrada de 3 eu não tenho o que fazer. Então, raiz quadrada de 12 vira 2 raiz de 3, tá vendo? Um jeito mais fácil de escrever o raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, esse é um dos jeitos de simplificar os radicais. A gente passa todas as coisas que tem ao quadrado para fora da raiz quadrada e só sobram os números que não tem quadrado dentro dele. Vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar um outro número, o 20. Raiz quadrada de 20. Vamos lá. Alguém me ajuda a fazer o mesmo processo que eu acabei de fazer aqui embaixo. Vamos lá. 20. A cunhada do microfone fala para mim. Vamos lá. Daí dá de divide por 2. Por 2, isso. Daí por 2 fica 10. Daí divide por 2 de novo. E aí? Vai para 5. 5. E depois? Divide por 5. Aí acabou acontecendo o mesmo processo que a gente tinha ali, ó. Vai ficar, então, 2 ao quadrado vezes o 5. Aí, em seguida, eu vou quebrar a raiz ali, ó. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. Raiz de 5, tá vendo? Ó, eu só separei o que estava escrito aqui, que a gente acabou de usar essa propriedade lá na multiplicação. E aí, o que acontece? Essa parte ali da frente que tem raiz quadrada, tá vendo? A raiz quadrada no número ao quadrado, a gente consegue tirar a raiz. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 5. Então, 5, não 2. Então, a gente acabou de ver como faz para simplificar a raiz de um jeito simples, né? Escrever ela de uma maneira mais fácil. Então, raiz de 20 é a mesma coisa do que 2 vezes raiz de 5, tá? Tem uma multiplicaçãozinha aqui na frente que não está parecendo muito fácil, mas beleza, é isso aqui. 2 vezes raiz de 5. Beleza. Vamos olhar o próximo tópico ali daquela página ali. A próxima página é o caminho contrário. A gente tem um número fora do radical e a gente quer colocar ele para dentro do radical. Como é que eu faço isso? Fazer o mesmo processo. Eu vou fingir que a gente não sabe que o 2 raiz de 5 é 20 e eu vou fazer esse processo agora aqui, ó. 2 raiz de 5. Ok. Como que eu faço para voltar esse 2 para dentro do radical? Pensa. Aqui dentro do radical, se ele está dentro da raiz, ele tem que ser 4. Porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, o número fora do radical vai ser ele sem a raiz quadrada. Então, se eu pensar assim, eu tenho que fazer isso aqui virar raiz quadrada, é aquele mesmo exemplo que a gente tinha lá na reta numérica. Vocês lembram daquela reta numérica que eu sempre vivo fazendo assim, ó, tipo 0, 1, 2, 3, aí 4, e depois bota as raízes quadradas aqui em cima, ó, 0, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9. Tá vendo? Esses números que estão aparecendo aqui em cima vai ser o mesmo número que eu vou usar aqui, ó. Quem que é esse cara aqui, ó? Quem que é o 2? O 2, na verdade, pode ser escrito como raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. E aí a gente volta para aquela propriedade que a gente acabou de ver da multiplicação, e 4 vezes o 5 é 20. Tá vendo? Então a gente voltou do raiz quadrada de 2 raiz de 5 para o raiz quadrada de 20. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor, eu quero 5 raiz de 7. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá. Quero ver se alguém entendeu e me explica como é que eu faço. Vai na reta numerada e vê a raiz quadrada dele. Raiz de 25? Isso, raiz de 25. Quem estava falando ali antes era a Luana, né, Luana? É. Ah, tá. Desculpa ali, eu acho que o Juventus... tá, desculpa. Não, eu também estava bem baixinho. Tá, então fica ali, ó, raiz de 25 vezes o raiz de 7.
Então, isso vai dar 175. Então, raiz 5 raiz de 7 vai ser a mesma coisa do que raiz de 175. Tá vendo? Então, é só elevar o número ao quadrado, botar dentro da raiz, que ele vai ser o mesmo número, e depois a gente faz a multiplicação, que é a propriedade que a gente tem a propriedade que a gente tem da multiplicação que a gente acabou de ver, que é a primeira operação ali de separar e juntar os radicais, tá? Vou fazer mais um exemplozinho, já que o Giovanni falou ali, vou falar. Eu não entendi direito ainda. Tá, vamos ver se você entendeu Tipo, direito. e se eu tiver um número que já é uma raiz, tipo 9, eu faço a raiz do 9 ou eu faço 9? A Ao raiz quadrado. tipo, 9 raiz de, sabe? Vamos lá, vamos fazer ao quadrado então isso, olha só. Ah, tem que fazer tipo 81, eu não posso fazer 9. Exatamente, porque o 9 já está fora da raiz, então isso aqui vai ficar assim, ó, raiz quadrada. Ah, entendi. 81 vezes raiz quadrada de 2. Entendi. Isso dá 162 raiz quadrada. Dá um pouco mais. Exatamente, mas não tem problema. Quanto maior o número aqui da frente, é claro, maior vai ser esse número elevado ao quadrado e maior vai ficar o radical aqui também no final. Mas acaba sendo um processo simples. A ideia é sempre elevar esse número aqui ao quadrado, ou a potência que estiver aparecendo aqui, no caso, e depois fazer a multiplicaçãozinha normal e chegar no resultado. Fala, Giovanni. Daí não precisa tirar da raiz, né? Tipo, não, porque assim, ó, a ideia é você sair daqui e jogar para cá. E aí o máximo que você consegue fazer é fazer o processo de fatorar isso daqui e chegar nesse resultado aqui. Mas tá vendo? São dois caminhos para chegar na mesma coisa. Tá com o número fora do radical, tá com todos os números dentro do radical. Pronto, é isso. Nesse caso aqui, ó, quando eu falar em simplificando, vocês vão jogar o número para fora, tá? Que era os primeiros exemplos que eu dei aqui, ó. Quando eu falo simplifique o radical, jogar o número para fora. Introduz o fator dentro do radical, coloca ele para dentro de novo. Beleza. É basicamente isso, tá? E aí os dois exemplos que aparecem ali logo em seguida nessa página 29 são disso, tá vendo? Olha, aparece esse aqui que era o exemplo de colocar para dentro do introdução dentro do radical, e o anterior era simplificando, que era jogando os números para fora. Aí aqui vai aparecer um monte de exercícios para vocês fazerem. Vamos fazer um exercício para ver se vocês entenderam. Por exemplo, o 40 é para jogar para dentro, tá? Então vamos pegar aqui um exercício 40. Vamos pegar esse 2 aqui, 2 raiz de 10. Deixa eu fazer. Vamos lá, então, ó. Ali é o exercício 40C. Vamos lá, então. Vou pegar aqui. 40C, 2 raiz de 10. Como é que eu faço para introduzir ele dentro do radical aqui? É raiz de 4 vezes 10? Vezes raiz de 10? Raiz de 4 vezes raiz de 10. Isso dá raiz de 40. Acabou, tá vendo? É muito simples, é muito, muito fácil mesmo. Tá? Então, só isso? É, só isso. Boa. Vamos pegar o próximo aqui, ó. Vamos pegar o D, ó. 2 raiz de 3. Vamos lá. 40D. É que assim, ó, querendo ou não, grande parte do que vocês estão aprendendo agora é só consequência de coisas que a gente já viu nos outros anos. Isso daqui é o que a gente já tinha visto no ano passado. Só que a gente só não formalizou isso, mas vocês já tinham condições de fazer essa conta no ano passado. Vamos lá, como é que faz essa? Outra pessoa para perguntar e ver se entendeu? Raiz de 4. Raiz de 4. Vezes raiz de 3. E dá quanto? Igual raiz de 2. Beleza, tá vendo? Igual o exemplo que a gente fez lá no começo. Só que no começo ele saía daqui e vinha para o raiz de 2, raiz de 3. Bem simples, tá vendo? Não tem muito o que inventar. Vocês não fiquem, mas é só isso mesmo, já terminou. É só isso mesmo, já terminou. Bem simples, tá? Essa parte aqui não tem muito o que inventar. Vamos pegar a próxima parte aqui, ó. Isso aqui, ó, racionalização dos denominadores. Eu acho que uma das últimas aulas que a gente teve presencial, eu estava falando disso para vocês, que era o lance de tirar a raiz quadrada da parte de baixo e a gente empurrar ela para cima. E como eu falei para vocês presencialmente também, isso daqui acaba sendo meio que um luxo, tá? Porque, de certo modo, 1 sobre raiz de 3 já é um número irracional. Ele não vai deixar de ser irracional porque a raiz está em cima ou a raiz está embaixo, tá? É só um outro jeito de escrever a mesma coisa. Vai ser para nós como se fossem as frações equivalentes, tá? A gente vai pegar uma fração equivalente a ela,
só que em vez de estar com o radical na parte de baixo, vai estar o radical na parte de cima. Vamos lá, então. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ele faz uma conversinha aqui, e aí ele começa. Eu vou pegar aqui um exemplo do 2 raiz de 7. Então, vamos fazer o 2 raiz de 7 no nosso quadro. 2 sobre raiz de 7. Tá. O que a gente precisa fazer para escrever esse número, tirar a raiz da parte de baixo? Então, eu não quero que fique raiz na parte de baixo. O truque vai ser o seguinte: eu vou multiplicar essa fração por 1. Só que esse 1 não vai ser o 1 que a gente está acostumado. Tipo, 1 vai ser raiz de 7 sobre 7. Mas isso daqui é 1? Sim, é 1, porque qualquer número dividido pelo mesmo número vai ser 1. Então, esse carinha aqui que eu acabei de escrever, ó, é, na verdade, 1. Só que a gente está escrito de um jeito diferente. Mas por que eu escolhi logo esse e não escolhi um outro 1? Porque esse cara aqui, quando eu multiplicar a parte de baixo, raiz de 7 vezes raiz de 7 vai ficar raiz de 49. E raiz de 49 fica 7. Então, na parte de baixo, eu vou conseguir escrever o número 7, que não é um número irracional, um número racional. Então, eu escrevi esse raiz de 7 sobre raiz de 7 para conseguir cancelar o raiz de 7 que está na nossa fração original. Então, isso daqui vai ficar 2 raiz de 7 sobre raiz de 7 vezes raiz de 7 fica raiz de 49. E quando eu tiro essa raiz de 49 aqui, ó, vai ficar 2 raiz de 7 sobre 7. Tá vendo? Então, esse número aqui, ó, 2 raiz de 7 é a mesma coisa do que 2 raiz de 7 sobre 7. Entenderam? Vou fazer mais um exemplo. Não entendi, não. Tá, vou fazer mais um exemplo. 1 Por favor. sobre raiz de 3. Ok. Eu tenho que multiplicar por 1, mas não vai ser qualquer 1 que eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar o 1, que é raiz de 3, sobre raiz de 3. Por que eu faço esse truque? Porque eu quero sumir com raiz de 3 a parte de baixo. Então, quando eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, que é 1, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 9. Só que a raiz de 9 eu sei quanto é 3, então vai ficar raiz de 3 sobre 3. Então aconteceu o seguinte: 1 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. O único truque que a gente precisa entender é isso daqui, ó. Eu estou multiplicando em cima e embaixo Agora eu entendi. por 1, tá? Vou pegar os exemplos que aparecem ali do livro para a gente fazer, que fica mais fácil a gente compreender. Ó, vou pegar aqui o 3 raiz de 11, dá para fazer junto. Vamos lá. Então, eu quero fazer o 3 raiz de 11. 3 sobre raiz de 11. Ok, o que eu tenho que fazer então? Eu quero sumir com o raiz de 11 da de baixo. Então, eu vou fazer o truque de multiplicar em cima e embaixo. Multiplica por 11. O raiz de 11. Aí vai ficar o quê? 3 vezes raiz de 11. 3 raiz de 11. 3 raiz de 11. Não 3 faz raiz de nada. 11. Só copiar. E a parte de baixo vai ficar raiz de 11 vezes raiz de 11. Isso dá raiz quadrada de 121, que na verdade é 11. Então, a moralzinha que vocês têm que entender é o seguinte: a raiz vai sumir e vai ficar só um número. Pronto. Tá vendo? Ó, a raiz sumiu, virou só o próprio número e em cima apareceu o raiz de 11. A multiplicação da de cima, então. Exatamente, tá? Porque vai sumir a parte de baixo. Pode falar. Faz mais um, por favor. Faço mais um sim. Vou fazer mais um agora, um bem complicado para ti, tá? Ó, 2 sobre raiz de 8. E aí, Luan, como é que eu faço esse? Isso aí me ajuda. Vamos lá. O
que eu tinha feito nos anteriores? Vamos reparar o padrão aqui, ó. Eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número que está aparecendo aqui, multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número que está aparecendo aqui, em cima e embaixo pelo mesmo número que está aparecendo aqui. O que você acha que vai fazer? Eu acho que eu tenho que multiplicar 8. Exatamente. Em cima e embaixo pelo mesmo número que apareceu ali. Então vai lá, raiz de 8, raiz de 8. Ok. Quanto que fica em cima? Eu faço a raiz de 8? 2, Que é raiz 2. de 8. Não tem o que fazer, né? A gente só Ah, tá. muda Eu multipliquei aquele 2 pela raiz de 8. isso. E a parte de baixo fica quanto? Raiz de 8 vezes raiz de 8. 8 vezes 8? 64. 64. Qual que é a raiz quadrada de 64? 8. Pronto. Só que aqui nesse caso, como é mais difícil que eu escolhi para ti, ainda não terminou a conta. Por que não terminou a conta, Luana? Eu teria que ficar. Porque tem o 2 ali, tem que ficar uma coisa. Isso, eu posso simplificar esse 2 aqui com o 8 de baixo. Vai ficar só raiz de 8. Opa, ficou horrível esse meu raiz de 8. Aqui. Raiz de 8. O 2 divide com o 8 aqui de baixo, sobra 4. Então, fica a raiz quadrada de 8 sobre 4. Pronto, acabou. Tá? Nesse caso aqui, diferente dos outros, a gente conseguiu simplificar ainda, porque tinha um número par em cima e embaixo, e a gente só cancelou. Aqui já estaria certo? Sim, já terminou a conta. Eu já expliquei para vocês que frações equivalentes são frações equivalentes, gente. A menos que eu fale, simplifique a fração. Por que eu insisto tanto que vocês simplifiquem a fração? Porque fica mais fácil de resolver as contas depois. Se vocês precisarem usar esse número aqui para uma outra coisa, ele é mais complicado de usar do que o número que está aqui embaixo. Então, o lance de sempre estar simplificando o número, sempre estar escrevendo na forma mais reduzida, é um jeito de vocês facilitarem contas que seguem, entendeu? Se a gente vai usar o número depois, fica mais fácil você usar o raiz de 4, aliás, raiz de 8 sobre 4, do que esse 2, raiz de 8 sobre 8, tá? Beleza, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo lá o nosso livro. E aqui segue exercício com a mesma coisa, tá? Tem uns que usa calculadora, a gente quase não usa calculadora, então não vai fazer diferença. E aparece um com P, com A aqui, é a mesma coisa. Vocês vão multiplicar em cima e embaixo por raiz de A, vai ficar a raiz de A sobre A. Aqui é a mesma coisa, P sobre P, e assim vai indo. Esse daqui que é mais complicado, ó, tem um número antes. Vou fazer a F aqui com todo mundo junto, tá vendo? Ó, 10 sobre a 3 raiz de 5. Vamos lá, então. 10 sobre... Pessoal, olhar aqui o horário, senão não tem... A gente começou... daqui a pouquinho já está terminando. Só vou fazer esse último exemplo, depois eu vou fazer as considerações finais aqui pra gente, tá? 10, 3 raiz de 5. Vamos lá. 10 sobre 3 raiz de 5. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Multiplicar em cima e embaixo pelo número que me interessa, né? O número que me interessa que suma é o raiz de 5. Então, eu poderia multiplicar ou por raiz de 5 em cima e embaixo, ou eu poderia por 3 raiz de 5. Eu vou pelo caminho mais fácil, que eu vou fazer só com raiz de 5. Por que só o raiz de 5? Porque ele já vai cancelar o que me interessa, que é cancelar o raiz de 5. Então, vamos lá. Em cima vai ficar 10 vezes raiz de 5. Na parte de baixo, 3 vezes raiz de 5 vezes 3 raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ficar 3 que multiplica raiz de 25. E raiz de 25 é 5, né? Ok. Aqui em cima e embaixo a gente tem um número que é multiplicado por 5, né? O 10 está sendo multiplicado por 5 e aqui o 5 também. Na verdade, aqui o 3 vezes 5 é 15, tá? Então, em cima tem 10 e embaixo tem 15. Então, eu vou escrever aqui só para facilitar a nossa visualização. Ó. Em cima está 10 raiz de 5 e embaixo está 15. Eu posso acabar a conta aqui, porque de fato já acabou, ou eu posso simplificar ela e vai ficar 2 raiz de 5 sobre 3. Tá vendo? Ó, escrevi de um jeito só mais fácil, cancelei
o 5 que tinha em cima e embaixo aqui, né? Multiplicando, fica 2 raiz de 5 sobre 3. Pronto, tá? Essa aqui é a conta bem difícil que tem para fazer disso, bem difícil, tá? Vamos lá, então, deixa eu falar aqui as considerações finais. Para quem não viu ainda, a gente tem uma atividade planejada para a semana que vem, e essa atividade para a semana que vem envolve exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Aqui tem um lance de soma e subtração, mas só vai funcionar se eles tiverem... a gente acabou de ver que a soma e a subtração não dá para separar do mesmo jeito que a multiplicação e a divisão a gente consegue. Porque a gente viu lá no exemplo anterior, quer ver? Eu vou voltar nos slides lá no começo. Os meus slides que a gente fez aqui, ó, quer ver? Cadê? Ó, esse daqui, ó. Raiz de 16 mais raiz de 9, se eu faço a operação separada aqui, ó, vai ficar 4 mais 3, dá 7. E quando eu faço dentro da raiz, o resultado é outro. Então, isso daqui, ó, eu não posso trocar para a parte de baixo, é totalmente diferente. Então, o que ele está falando lá na frente, ó, é diferente. Quando eu somo fora da raiz, não é a mesma coisa do que somar dentro da raiz. Na multiplicação, isso acontece. Na divisão, isso acontece. Na soma e subtração, não acontece. Então, são resultados diferentes. Então, a partir disso, essa propriedade acaba não sendo tão interessante para a gente, tá? E aí ele faz aqui algumas contas, que tipo, o que dá para fazer com essas contas? Quase nada, tá? Tipo, se a gente não pegar e for procurar resultado numérico, o máximo que vai dar vai ser tipo, eu posso simplificar, subtrair do mesmo radical, pensar que o raiz de 3 é como se fosse um x, um y. Eu vou pegar aqui o raiz de 75 para mostrar para vocês, tá? Ó, raiz de 75 menos raiz de 3. Vou fazer só esse exemplo aqui para vocês, ó. Raiz de 75 menos raiz de 3. Vamos lá, então. Ó. Raiz de 75 menos raiz de 3. Se a gente for fazer assim, não tem como fazer e não vai ficar a raiz 72, tá? Não é a raiz 72, porque eu acabei de falar, olha, se está separado da raiz, a gente não consegue fazer essa subtração. O que eu posso fazer? Eu posso usar aquela ideia de simplificar o 75. Se eu simplificar o 75, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer lá o 75 e vou fatorar ele. Vai ficar por 3, fica 25, 5, 5, 5, 1. Tá, então o raiz de 75, na verdade, vai ser o seguinte, ó. Vai ser raiz de 3 ao quadrado, opa, 3 ao quadrado nada, 3 vezes 5 ao quadrado, menos raiz de 3. Tá vendo? Eu só simplifiquei aqui o nosso fator. O que eu vou fazer? Agora sim eu vou aplicar aquela propriedade que a gente pode separar aqui os radicais. Então vai ficar 5 raiz de 3 menos raiz de 3. Que mágica que fez aqui, ó? Eu só tirei a mesma coisa que a gente já fez nos exercícios anteriores, tá vendo? Ó, separei uma raiz da outra, e qual é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? 5. Ok, agora vocês vão pensar esse 5 raiz de 3 e esse raiz de 3 como se fosse um x. 5x menos x fica quantos x no final? 4x. Então, isso daqui, ó, quando eu fizer a conta, vai ficar 4 raiz de 3. Então, essa conta toda que eu fiz aqui de cima daria 4 raiz de 3. Mas eu só consigo fazer isso porque eu consegui simplificar o raiz de 75 aparecendo o raiz de 3. Se não tivesse aparecido a raiz de 3, que é o mesmo que a gente tem aqui do lado, não daria para fazer isso, tá? Claro, aqui ele está mostrando para vocês exemplos que são muito bem construidinhos, assim. Claro, esse 75 aqui ia aparecer alguma coisa relacionada com 3, porque senão não tinha o que fazer. Então, se vocês fizerem a mesma coisa aqui, ó, vamos supor, no raiz de 20 e o raiz de 8, eu sei que vai sobrar um raiz de 2. E aqui, ó, quando eu tiro 2, 2, 2... Não vai dar. Nesse caso aqui a gente não tem muito o que fazer, porque aqui vai ficar 2 raiz de 2, e aqui fica 2 raiz de 5. E raiz de 5 não conversa com raiz de 2, porque não são coisas que têm o mesmo radical. Aqui nesse caso aqui da f vai dar para fazer, ó, porque eu sei que o 1000 vai ser 10 raiz de 10, e esse daqui é a raiz de 10. Então vai ficar 9 raiz de 10 esse aqui no final.
Nossa, como é que o professor faz essas contas de cabeça? Não, eu sei que o 1000 é uma potência de 10, que eu vou conseguir fatorar, botar um 10 para fora e conseguir fazer o mesmo processo. Esses exercícios aqui a gente não deu tanta ênfase e por enquanto não é muito o que vai me interessar. Vai ser mais tipo, façam esses exercícios só para treinar, mas é uma coisa que eu não vou cobrar por enquanto. Então, nessas primeiras páginas, que foi onde que eu dei a explicação maior, aqui no caso, que foi na 30, na 29 e na anterior, começa da 27 até a 30, são as coisas que a gente vai resolver na atividade da semana que vem, tá? Se vocês precisarem mais explicações sobre essa parte aqui, vocês entram em contato comigo também por e-mail. Vocês podem assistir esse encontro novamente, que provavelmente amanhã ou depois já deve estar online. E essa atividade é para a semana que vem, quarta-feira que vem, tá? Não é para essa semana, então fiquem tranquilos. Perguntas, pessoal? Tu falou que ia corrigir as perguntas das provas da semana passada. Sim, eu vou corrigir. Que dia que é hoje? Nem terça. Vocês têm até amanhã para entregar. Quarta. O que eu vou fazer? Na quinta eu vou corrigir. E aí, quem não me passou e-mail, me passa o e-mail e... Perguntou da prova em aula. Não entendi. Alguém me explica o que está escrevendo ali que eu não entendi. Sim, então, a prova presencial, que é praticamente a mesma coisa que a gente fez ali na atividade que vocês vão entregar amanhã, eu só vou entregar a partir de quarta. Vocês lembram que eu falei isso? Falei isso, né? Eu disse, olha, eu vou entregar a prova para vocês depois que vocês entregarem ali a atividade. E aí vocês têm que me mandar o e-mail, porque eu vou mandar por e-mail para vocês, eu vou mandar um e-mail para cada um. Só para confirmar, qual que é a atividade? A atividade da semana passada que tem que entregar para amanhã é do conteúdo anterior. Isso que eu expliquei hoje é para a atividade da semana que vem, para entregar até quarta-feira que vem. Entendeu ali, Henrique? Tem duas atividades. A da semana passada, que é o começo do capítulo, e agora tem essa atividade que eu acabei de explicar os conteúdos, que são para a próxima semana. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem não colocou o nome no chat, por favor, coloque o nome no chat, tá? Porque a chamada é só pelo nome no chat, então vocês têm que botar o nome, senão eu não vou depois saber que vocês estiveram ou não. E qualquer dúvida, mandem um e-mail lá para mim e façam perguntas por lá. E é isso, fechou. Valeu. Para a gravação aqui. Tchau, tchau. Não esqueçam de lavar